Você ainda quer mais? Ainda existe uma juventude que está com fome e sede do Senhor aqui? Eu não estou conseguindo respirar aqui em cima. Está chegando a hora do casamento. Sim, Deus, eu já entendi. Ai. E esse é o tema da mensagem de hoje. Está chegando a hora do casamento. Não há mais tempo para a gente brincar com Deus. Você não pode viver o próximo nível que Deus tem para você da maneira como você está. Assim como a gente não vai de qualquer forma para um casamento, nós não podemos querer viver um próximo nível com Deus da forma com que nós estamos. E eu sei que hoje já é terça, nós estamos no último dia da nossa conferência. E tudo está sendo construído, eu não sei se você está alinhado com o Espírito Santo, eu espero que você esteja, desde o nosso pré-Salt Conference. E cada mensagem que está sendo ministrada aqui, é como se fosse mais um tijolinho do degrau que você vai subir. Então eu espero em nome de Jesus que essa palavra acrescente pelo menos mais um tijolinho no degrau que você vai subir, o próximo nível que você vai chegar em Jesus. E o que o Senhor trouxe ao meu coração para essa tarde, se você ainda tiver fome, se você ainda tiver sede, coloque a mão no seu coração e fale com Jesus. Jesus, eu quero subir mais um degrau nessa tarde. Fale com Ele para que Ele fale com você, para que, se você ainda não está pensando nesse casamento do noivo com a noiva, que você comece a pensar, porque está chegando a hora do casamento. Você sabe o que você precisa acertar com Deus. Você sabe que o Senhor já fez muitas coisas até aqui, desde sábado passado. Mas a obra ainda não acabou. Nós não queremos uma espiritualidade infantil, que se alegra, que pula, que chora e quando chegar quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, nós não queremos ser iguais, nós queremos nunca mais ser daquela forma. Nós queremos ser diferentes para sempre, Jesus. E é isso que eu mais te peço, Senhor. Que nunca mais nós sejamos iguais, por causa daquilo que o Senhor fará, está fazendo nesses dias nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? O Paizão vai estar aqui hoje à noite e vai encerrar com chave de ouro. Porque o melhor vinho sempre fica para o final. Tenho certeza que vai ser extraordinário. Mas eu gostaria de pedir que você não deixasse para receber só à noite aquilo que o Senhor quer derramar agora. Então esteja conectado, porque Ele vai falar com você. A palavra do Senhor diz no livro de Hebreus, capítulo 5, os versículos 11 e 14, um texto que prega, sozinho. Ele já fala tudo. E diz assim a palavra: temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam que alguém lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que é certo ou o que é errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois pela prática sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 3, diz assim: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Eu tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas desse mundo, como se fossem crianças na fé cristã.
Eu tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Veja bem, jovem. Até para mudar de nível, em um jogo de videogame, a gente precisa levar a sério, sim ou sim? Quanto mais esse jogo da vida espiritual. Então, se para eu vencer um jogo carnal, eu preciso levar a sério e me dedicar para que eu consiga pular de fase, muito mais na vida espiritual. Eu não sou muito boa em jogo, eu só sabia jogar Mario. Mas eu sei que lá no Mario tem uma fase que é a mais difícil, que é quando ele precisa resgatar lá daquele castelo aquela princesa. Sabe aquele que tem um lago de fogo? Você já jogou Mario, né? Eu sei que você já jogou. É muito difícil aquela fase. E precisa de muita dedicação para que você consiga executar e pular de fase. Deixa eu te falar uma coisa. Existem situações, momentos e pessoas que nos fazem pular de fase. Talvez você não está pulando de fase porque você não está se aliançando às pessoas, às coisas e aos momentos certos. Para você pular de fase, é necessário uma total dedicação. E aqui, nessa tarde, nesses dias de conferência, eu sei que você já recebeu muito da parte do Senhor. Mas aqui é o lugar perfeito, o momento perfeito, com as pessoas que o Senhor escolheu para esse tempo, para pegar você de uma fase e jogar você para as próximas fases. Presta atenção, a cada fase vai ficando mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Talvez você está aqui achando que vai ficar mais fácil. Não, o jogo não vai ficar mais fácil, ele vai ficar mais difícil, mas o dono do jogo está com você. Ele vai te ensinar todos os macetes, todas as estratégias, para que você consiga pular de fase, mesmo o jogo permanecendo ou ficando ainda mais difícil. Não é errado você gastar o teu tempo com coisas desse mundo. Não é errado. Tem muita coisa que não está na Bíblia, mas que te afasta do Senhor. Não é errado você jogar um fute durante a semana com seus amigos, você ver uma série, não é errado você ver um doraminha. Mas se você quer pular de fase, você vai abrir mão dessas coisas para viver um próximo nível com Deus. O próximo nível requer de nós algumas renúncias que a Bíblia não diz que eu tenho que deixar. Mas se eu quiser me aprofundar mais em um relacionamento com Deus, eu vou abrir mão para que aquele tempo que eu investia naquelas coisas, eu possa investir com o meu amado. Perto dele, junto dele. Eu lembro do testemunho do pastor Luciano Subirá, que as pessoas chegavam para ele, muitos jovens, e falavam: pastor, eu tenho aí esse dom do ensino, coloca a mão na minha cabeça e ora por mim, transfere para mim, pastor, tudo aquilo que você recebeu do Senhor. E ele falava: você é um folgado. Porque enquanto os meus amigos estavam indo para a praia jogar bola, eu renunciei isso para me dedicar a aprender e conhecer Jesus. Então você quer que eu passe para você, que eu transfira para você tudo que eu recebi com toda a dedicação durante anos e anos e anos? Você é um folgado. Você ouvir isso de mim tem um peso. Você ouvir isso do Luciano Subirá, o que você acha? Então muitas vezes a gente quer passar para o próximo nível assim. Pastor, põe a mão na minha cabeça, ora por mim. Ou intercessor do fogo, vem cá, põe a mão na minha cabeça, ora por mim. Eu estou passando por umas lutas, eu quero pular de fase. E isso mostra que a nossa espiritualidade, ela tem se tornado muitas vezes uma espiritualidade infantil. Onde você está aqui hoje, chapando, pulando, rodopiando.
Amanhã você está transando, baladando, falando mal dos outros. É um fogo estranho, que a Bíblia diz. Eu sei que essa mensagem ela é só uma vacina para você. Eu sei que não vai acontecer nada disso. Você não precisa de uma conferência para ficar perto do Senhor. Ele está perto de você lá no teu secreto todos os dias. 7 dias por semana, 24 horas. Mas muitas vezes nós agimos dessa forma. Não é errado, mas se você fizer o que ninguém faz por amor a Jesus, certamente você vai descobrir coisas de Jesus que ninguém ainda descobriu. Você vai viver com Jesus coisas que você nunca nem imaginou, porque você está renunciando àquilo que ninguém quer renunciar. O famoso nada a ver. Eu não sou fanática. Eu não preciso estar na igreja, numa conferência, 4 dias. É verdade, você não precisa. Mas estar aqui durante esses 4 dias, eu tenho certeza que você nunca mais vai viver da mesma forma com o Senhor. Porque aquilo que você está experimentando aqui, nesse lugar, nenhum outro lugar poderia te possibilitar. Somente a presença do Senhor. E talvez você fale assim, nossa, que legal, que ambiente legal, eu não quero voltar para minha casa, eu quero ficar na igreja. Não, não é assim. Não é assim. Esse mover, essa presença palpável, que parece que falta até o ar para a gente às vezes, ela foi construída. É claro que é pela graça, o Senhor Ele vem apesar de nós, mas muitas pessoas, antes mesmo de você se inscrever nessa conferência, já estava com o joelho no chão, em jejum, em oração, para que você estivesse aqui. Então não é uma obra do acaso, tudo isso foi construído para que você experimentasse mais de Deus nesses dias. Só que chegou a hora de você parar de viver da oração dos outros e começar realmente a viver daquilo que você desenvolve com o seu Pai. Um relacionamento. Está chegando a hora do casamento. A gente precisa parar de brincar com Deus, jovem. Parar de brincar com Deus significa dar um testemunho de que Ele está vivo. Cristo vive, Ele não está pregado naquela cruz, Ele não está no túmulo, Ele está vivo. Ele está dentro de você, Ele está dentro de mim. Não podemos brincar, pare de brincar com o Senhor. O texto que a gente leu, que é tão forte, que é um tapa na nossa cara. Aos Hebreus, o autor está dizendo, olha, você acha que está bom? Poderia já acabar? Pois é, mas eu tenho coisas muito mais gostosas para você viver. Só que eu não posso mais dar, porque vocês não estão prontos. Quem aqui nessa tarde faz essa oração? Senhor, eu quero estar pronta para aquilo que o Senhor quer fazer nessa tarde. Paulo, o apóstolo Paulo está dizendo aos coríntios, olha, tudo isso que vocês estão vivendo, essa ciumeira, essas brigas, essas obras de pecado, obras da carne mostram que eu não posso falar com vocês como eu realmente deveria falar, porque vocês não vão aguentar, vocês não estão preparados. Eu não sei você, mas eu quero sair daqui carregada hoje. Da glória, do poder de Deus. E não porque eu quero ficar impressionada com os presentes espirituais que Ele me dá, mas é porque eu quero ir para um próximo nível. Aquilo que eu já vivi com o Senhor, eu sou muito grata, mas eu quero mais. Eu quero orar por uma pessoa e ela ser curada. Eu quero orar por alguém que está lá fora e ela falar assim, eu preciso ir. Aonde é que vocês estão? Eu quero viver isso que vocês estão vivendo. Só que muitas vezes a gente se conforma assim. Não, já está bom, eu gostei da conferência. Foi legal alguns momentos. Tem algumas coisas que eu não gostei. Ah, mas não. Não. Se você quiser beber mais, o melhor vinho vai ficar para o final. Só que você precisa ter a sede do Senhor. E Ele fará acontecer coisas que você ainda não viveu com Ele. Fale no seu coração que você gostaria de viver com Ele. Pai, eu gostaria de viver isso com o Senhor.
E eu tenho certeza que se você se jogar, não reter nada, com certeza você vai viver. Nós não podemos ter tempo, não temos tempo para viver uma espiritualidade infantil, jovem. Chegou um momento na vida dos homens de Deus que nós conhecemos e admiramos, que estão registrados na Bíblia, que eles precisaram decidir qual era o nível que eles iriam ficar com o Senhor. Chegou uma hora que eles precisaram definir e decidir se eles iam para um próximo nível ou se eles iriam ficar como eles estavam. Elias precisou sair da caverna. Paulo teve que decidir se ele iria apanhar, ser açoitado por amor a Jesus ou não. João teve que deixar o trabalho dele, a pesca. Porque eles decidiram, eu não quero mais ficar assim. Eu quero ir para o próximo nível, para o next level que o Senhor tem para mim. Só que pelo fato de você já conhecer a história deles, parece que foi simples, mas não é não. Assim como não é para mim, nem é para você, não é fácil deixar algo para trás e subir mais um degrau com o Senhor. Porque você não pode viver o próximo nível da forma como você chegou aqui. E eu quero te perguntar, o que é que você precisa viver e decidir hoje? E deixar aqui no altar do Senhor? Jovem, o que você precisa deixar no altar do Senhor para continuar vivendo essa atmosfera, esse ambiente lá dentro da sua casa? Na rotina do dia a dia. Você sabe o que você precisa fazer e eu e você precisamos deixar essas coisas no altar. Eu acho muito lindo como Deus coloca a história de Abraão com ele, de Deus e Abraão. O relacionamento de Abraão com Deus mostrava que Deus tinha Abraão. E não somente Abraão tinha Deus. E isso faz toda a diferença, jovem. Deus tinha Abraão por completo. A palavra mostra isso em vários lugares. Não era somente Abraão que tinha Deus, mas o próprio Deus tinha Abraão, não em partes, mas numa totalidade. E talvez eu tenha jovens aqui, famílias, mães e pais, que estão se entregando ao Senhor por partes. Senhor, essa parte aqui o Senhor pode ficar, essa outra aqui não. O Senhor não quer uma parte sua, o Senhor quer a sua totalidade para Ele. O próximo nível não vai chegar nem para mim, nem para você, enquanto nós ficarmos retendo alguma parte. Olha só o que a palavra do Senhor diz em Gênesis, capítulo 18, versículo 17, a parte A. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo, olha só, Deus disse a si mesmo: eu não vou esconder de Abraão o que eu pretendo fazer. Veja bem, não é Abraão que está lá falando assim, eu não vou esconder de Deus o que eu estou precisando. Não, era Deus que tinha a totalidade de Abraão. Então o próprio Deus o tinha como um amigo. E o próprio Deus deixou isso registrado, eu não vou esconder o que eu quero fazer de Abraão. Eu vou contar para ele que eu vou destruir Sodoma e Gomorra, eu vou contar para ele. E aí você conhece a história, quando isso é relatado na Bíblia, Abraão fala assim, mas e se tiver 50 justos lá? Aí o Senhor fala, não, então eu não vou destruir. Mas e se tiver só 20? Mas e se tiver só 10? E se tiver só um justo? E o relacionamento de Deus com Abraão era tão íntimo, tão próximo, tão palpável, que o Senhor ouviu o conselho de Abraão. Eu não sei se você está entendendo esse nível de intimidade. Eu não sei se você está entendendo como que Abraão realmente tinha Deus, mas Deus tinha Abraão. Deus sabia que podia contar com Abraão, que Abraão não estava dando uma parte para ele, mas que Abraão entregou realmente tudo para Deus. E quando a gente entrega tudo para Deus, a gente não controla mais nada. Eu já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Como negar alguma coisa para esse Deus que se entregou e me amou? Eu tenho que me dar por inteiro, assim como Abraão fez. Veja bem, você conhece a história de Abraão. Está em Gênesis 22, se você quiser conferir e anotar. Está tudo relatado ali, essa história de Abraão, Isaac. O next level de Abraão não veio quando ele recebeu Isaac de presente do Senhor. Talvez o próprio Abraão achou que aquele ali era o ponto alto da vida dele com o Senhor. Uau, eu já sou velho, minha mulher é velha, e Deus fez um milagre e nos deu um filho, o Isaac, o filho da promessa. Talvez o próprio Abraão olhava para a história dele e falou, uau, eu já posso morrer, eu não vou viver mais nada, olha só. Olha só o que Deus fez na minha vida. Assim como você está aqui nessa tarde. Ô Gal, eu estou até achando legal, mas o que Deus já fez está bom. Já foi demais já a conferência. Eu não preciso de viver mais nada, porque eu já vivi algo inexplicável. E talvez o próprio Abraão pensava isso. Talvez você ache que você viveu o passado. Algo extraordinário com o Senhor e Ele não precisa fazer mais nada. Mas veja bem, o next level, o próximo nível de Abraão, não foi quando Deus entregou para ele Isaac, mas foi quando Deus pediu Isaac. Talvez você ache que o seu ponto alto foi quando você orou e Deus te deu um carro, te deu uma casa, te deu um casamento, te deu uma família, ou realizou algum sonho seu. Não. Quanto mais você pula de fase, mais o jogo fica difícil. Então Abraão achou, o meu filho da promessa, Isaac chegou, estou indo para o próximo nível. Ficava mais difícil. E aí o próximo nível dele veio quando o Senhor falou assim, tem aquele filho que eu te dei? Então, sacrifica, me dá de volta. Qual era a intenção do Senhor em dar algo que ele ia pedir de volta? Era realmente provar o coração de Abraão. Porque Deus tinha Abraão. Foi quando Deus pediu aquele filho que o next level dele estava apenas começando. Era como se Abraão estivesse onde eu e você estamos nessa tarde, com o pé para subir o próximo nível. Mas para isso ele teria que ser aprovado. E você nessa tarde, jovem? Se o casamento acontecer agora, você está aprovado? Como é que estão as suas vestes? Veja bem, não foi lindo para Abraão. Não foi emocionante, doeu na alma. Deus estava pedindo o próprio filho. Então não foi... Não foi assim não, doeu. Doeu aqui, era o filho da promessa. Não foi emocionante, doeu. E muitas vezes a gente acha que vai sair daqui e amanhã, nossa, as vitórias, as bênçãos, eu imagino que isso vai acontecer, as bênçãos vão te alcançar, elas vão te perseguir até te encontrar. Mas se o nível ficar difícil, você vai lembrar disso daqui. A cada fase que eu pulo, o jogo fica mais difícil. E o que vai determinar se você vai ganhar o jogo ou não, é quem é que está jogando com você. Se tem uma coisa que Deus ama, é quando entregamos algo que Ele nos dá de volta para Ele, porque Ele consegue saber, e todos também conseguem saber que aquilo não tomou o nosso coração e nem a nossa humildade. Veja bem, pense na história de Ana e Samuel. Ana queria muito um filho, ela não podia ter. Ela pediu aquele filho. E ela falou, se o Senhor me der esse filho, eu estou satisfeita, beleza. Cheguei no próximo nível, vivi um milagre. Não posso ter filhos, então se o Senhor me der esse filho, para mim está ótimo, eu já vivi o next level. Ela falou, se o Senhor me der, eu te dou de volta.
E o que você está buscando aqui nesses dias? Sobre essa história de Abraão, Isaac, eu quero pensar com você algumas coisas rapidamente, para que você realmente possa subir esse degrau nessa tarde e pular de fase. Ainda que o jogo fique mais difícil, você vai ter consciência. Se Jesus está comigo, eu já ganhei o jogo. Se Jesus está comigo, está difícil, mas eu tenho paz. Se Jesus está comigo, o jogo pode estar difícil, mas eu não penso em suicídio. Eu não tenho ansiedade, eu não tenho crise de pânico, porque o jogo está difícil, mas eu estou com quem é o dono do jogo. Com quem sabe tudo sobre o jogo para me ensinar. É isso que o Senhor está fazendo aqui, te preparando para níveis maiores, para coisas maiores. Na sua escola, no seu trabalho. Eu não sei aonde será, mas a primeira coisa que eu aprendo com a história de Abraão e Isaac, que está relatada lá em Gênesis 22, é que eu preciso me tirar do centro. Para viver o next level, eu e você temos que sair do centro. Porque só quando eu me retiro e dou lugar para Ele, é que eu consigo demonstrar se eu estou realmente confiando em Deus ou em mim mesmo. Confiança em Deus significa não servir a mim mesmo, aos meus caprichos, aos meus desejos, aos meus sonhos. Eu não posso dizer que eu confio em Deus se eu não deixo Ele guiar os meus passos. Ei, jovem, não, mas eu confio em Deus, mas está desesperado? Está sofrendo? Está achando que Deus está atrasado? Então você não está confiando em Deus. Eu preciso me tirar do centro. Se eu não me envolvo profundamente com as coisas do Senhor, por exemplo, porque eu trabalho muito, porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho, porque eu estudo, porque eu tenho uma família. Isso é a maior prova de que você ainda está no centro. Porque quando Jesus ocupa o lugar dele na nossa vida, nós paramos de dar as desculpas. Quando eu me tiro do centro, que foi aquilo que Abraão fez, o Senhor começa a me levar para os próximos níveis. Olha o que a palavra diz em Gênesis 22, 5. Olha só o que Abraão diz. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz, Isaac, e eu iremos adiante. Nós vamos adorar e depois... Depois o quê? Uai, como assim? O que é que Deus tinha pedido para Abraão? O filho, para ele ir lá e sacrificar. Então, por que Deus está relatando aqui que ele falou que nós vamos ali adorar? Ou seja, eu vou ali entregar algo ao Senhor e nós voltaremos. Por que Deus está falando isso? Lá no livro de Hebreus relata que Abraão confiava tanto em Deus e colocava o que Deus pedia a ele como tanta prioridade na vida dele. Ele tinha certeza que ele iria lá, cumprir o que Deus mandou, sacrificar aquele filho, matar Isaac, e que Deus teria o poder de ressuscitá-lo. É por isso que Abraão fala aqui, nós vamos lá adorar, mas nós... Confiança em Deus. Abraão parou de se importar com a dor momentânea de ter que entregar o filho e falou, não, se Deus está pedindo, se Deus está mandando, é o que precisa ser feito, ainda que me doa, então eu vou pegar minha dor, vou colocá-la no bolso e vou lá obedecer a Deus, porque se o meu Deus está pedindo o filho da promessa, Ele é fiel para ressuscitar e me devolver esse filho. Esse é o nível de confiança que eu e você precisamos ter em Deus, para vivermos os próximos níveis que Ele tem para nós. Primeiro Deus, depois as outras coisas. Primeiro obedecer a Deus, depois os meus sentimentos. Primeiro observar a palavra, depois, se der, do meu jeito. Só que, jovens, hoje nós estamos acostumados em uma geração que tem que ser tudo do nosso jeito. Talvez você já ficou chateado com alguma coisa que aconteceu aqui porque não foi do seu jeito.
E veja bem, Abraão podia falar assim: não, Senhor, que é isso? O Senhor me deu o filho da promessa, agora o Senhor está pedindo, como que eu fico nessa história? Eu vou ser envergonhado? Então eu não vou ter mais o filho da promessa? E quando a gente olha para essa história, parece que Isaac é um bebê ou é uma criança que não sabe do que está acontecendo. Mas os estudos mostram ainda, os entendidos dos teólogos, que Isaac já tinha aproximadamente 20 anos. Então você imagina só, Abraão pegando Isaac, colocando ele lá no altar, amarrando ele, e Isaac, ele tinha força para tirar aquilo, sim ou sim? Ele podia tirar e falar: que é isso, pai? Eu, hein? Tá doido? Eu? Não. Mas eu vejo que tanto Abraão como Isaac, ainda que estivesse doendo, estavam dispostos a obedecer. Hoje em dia, se cai um pingo de chuva na gente, a gente já fala: ai Deus, porque você entende, né? Não, Deus não entende. Deus não entende. Deus não entende porque Ele já nos deu a direção é a palavra. Obedeçam a palavra. E nós falamos assim: não, Deus, porque você entende, né? Você sabe como é que eu... Porque se eu não trabalhar, Deus, quem é que vai pagar minhas contas? Deus vai pagar suas contas. Você acredita nisso? Levanta a sua mão. Deus vai pagar suas contas. Aonde você está colocando na sua cabeça que quem paga as suas contas é você? Não! Se Deus fizer assim, ó, acabou Gal, acabou Diogo, acabou a gente. Só que muitas vezes vivemos a nossa vida achando que é na força do nosso braço. Abraão podia ter falado: não, Senhor, não. E se colocado no centro, mas ele preferiu se retirar. E dar o lugar de Deus para Deus. Deus quer totalidade. Deus não quer partes. E essa é a primeira coisa que eu quero sugerir para você anotar e viver. Eu vou me tirar do centro. Eu nunca vou dizer não para o Senhor. Ainda que eu esteja sofrendo. Ainda que eu esteja magoada. Lembre-se da história de Abraão e de Isaac. A segunda coisa que eu aprendo com essa história, para viver o próximo nível, é que eu descubro o que eu preciso fazer na minha vida com Deus caminhando e não parada. Como assim, Gal? Organize a sua mente, olha aqui para mim. Talvez você está falando assim: tá, mas o que eu preciso fazer então? O que eu preciso fazer para viver esse próximo nível e viver aquilo que está faltando? Para eu viver esse casamento do noivo com a noiva eternamente. O que está faltando, Gal? Olha aqui. Organize a sua mente. Quais são as prioridades da sua vida? A minha prioridade, Gal, é me formar. Não, Gal, a minha prioridade é me casar. Não, a minha prioridade... Não, risca tudo. A sua prioridade, se você realmente quer viver um próximo nível, é agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. É isso que eu aprendo com a história de Abraão e de Isaac. O texto me diz em Gênesis capítulo 22, versículo 3. Você pode ler junto comigo? Lê. Para aí. Deus falou: me dá o filho. O que Abraão fez? Não teve questionamento. Não teve choro. Não teve mágoa. Ele não ficou decepcionado com Deus. O que ele fez? Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi. Foi o quê? Foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então, presta atenção. O que eu faço, Gal? Se levante! Faça o que Deus te chamou para fazer. O que Ele te chamou para fazer? Faça, se levante. Não, né, Gal, mas olha só, é difícil. Para com isso. Você acha que não estava sendo difícil para Abraão?
Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não colocou Deus em xeque. Ó, se é Deus mesmo, então, que passe um passarinho. Se é Deus, então, que alguém venha me dar a palavra. Não, Abraão fez o que? Ele se levantou. Para ser feliz, nós precisamos colocar os interesses de Cristo à frente dos nossos interesses. Veja só o que Abraão estava fazendo. Ele colocou os interesses de Deus na frente dos desejos e dos sonhos que ele tinha para ele e para a família dele. Porque aqui não está nem mencionando Sara, mas imagine a Sara, a mãe. Talvez ela nem sabia, não sei. Porque fala que ele se levantou de madrugada, né? Então, eu não sei. Mas veja bem, essa cultura de me colocar em primeiro lugar só me cansa e traz fadiga. Talvez você está cansado, sobrecarregado, sente aí crise de pânico, coração disparado, porque você está se colocando em primeiro lugar, está vivendo para si mesmo, não está vivendo para Deus, e aí você vai ficar cansado mesmo. Presta atenção numa coisa, jovem, família, pai e mãe que está aqui, o que cansa não é ministério, não são as coisas de Deus, o que cansa é pecado. Pecado cansa, pecado deixa suas costas pesadas. Então não é a igreja, não é o ministério, não é seu líder, não é seu discipulador. O que tem te cansado é uma vida de pecado. E quando eu falo pecado, eu estou incluindo tudo. Porque talvez você ache que você não está fazendo grandes coisas. Grandes pecados, como se existissem grandes pecados e pequenos pecados. Mas talvez você prioriza você o dia inteiro. Quando chega a noite, você não quer nem saber de Deus, você só deita e dorme. E isso é pecado também. E isso faz você ficar cansada, cansado. Além da medida. Por quê? Porque está em uma vida que não está agradando ao Senhor. Então preste atenção. Organize a sua mente. Quais são as suas prioridades? A sua prioridade, anota aí, é Jesus Cristo. O que Ele manda fazer. E se você quer viver uma vida como Abraão, o foco da sua vida é obedecer e agradar ao Senhor. E só. E todas as coisas me serão acrescentadas. A faculdade que você sonha vai ser acrescentado. A família que você quer vai ser acrescentado. Um marido, uma esposa vai ser acrescentado. Um carro, uma casa vai ser acrescentado. Por quê? Porque o primeiro lugar da sua vida está ocupado. É assim que Abraão estava vivendo a vida dele. Não dando um braço para Deus, uma perna para Deus, não. Ele se entregou por inteiro. Uma totalidade. Jovem, nós precisamos parar de brincar com Deus. Porque está chegando a hora do casamento. No casamento, você se prepara para ele. Se você não se preparar, vai chegar a hora, você vai falar, ah, chegou? É por isso que você está aqui, para fazer uma conferência na sua alma, no seu espírito, na sua vida e ver o que está desagradando a Deus. É intrigante, Juventude Salt, como nós estamos sempre prontos para as nossas coisas e nunca disponíveis para aquilo que Deus tem que fazer. Abraão decidiu que ele tinha que se levantar e fazer o que tinha que ser feito, ainda que estivesse doendo. Então, ainda que doa na sua alma, no seu espírito, obedeça ao Senhor. Esse é o único caminho para você viver o next level. Talvez você pode até achar que já viveu. Assim como Abraão. Não, eu já recebi Isaac, já vivi já o meu next level. Foi um grande milagre que Deus fez na minha vida. Não. Deus está te chamando para um próximo nível. Então significa que Ele está requerendo mais de você. E você, qual é a sua decisão? A sua decisão é que as águas venham nos joelhos? Ou você quer perder o controle? É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você nessa tarde. Tem alguém com fome e sede de Deus ainda? Tem alguém que já está entendendo o que Ele está querendo fazer?
E a última coisa para a gente encerrar. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela: quem está comigo tem que me ajudar. Mas fala com ela mesmo, dá um sacode. Fala assim: tem que me ajudar, hein? Porque se não me ajudar, não me atrapalha. Presta atenção. Quem está comigo tem que me ajudar. Só quem está conectado com Deus, a partir de agora, vai entender as suas atitudes depois dessa conferência. As pessoas que estão lá fora, que não estão aqui, não estou falando que elas estão erradas, que elas estão pecando por não estar aqui, né? Eu acho que quem não está aqui deve ter um motivo para não estar. Mas as pessoas que estão lá fora, elas não vão entender. Porque elas não estão subindo para o nível que você está. Então elas vão falar assim: o que você está fazendo? Você é maluco, você é maluca. Elas não vão entender. Que? Você rodopiou, chorou, babou? Que? Você se tremeu todo, parecia que a sua perna não tinha controle? Que? Você dançou? Imagina, você não dança. Elas não vão entender. Por quê? Porque elas não estão mais no mesmo nível que você. Glória a Deus por isso! Elas não estão mais, você está um nível a mais com Deus! Veja bem, então o seu next level pode ser você ter que deixar algumas pessoas para trás. Para continuar vivendo, porque elas não vão entender. Gal, mas e o amor? E o amor? Quem te ama vai estar sempre com você. E vai falar: esse nível que você está, me fala, eu quero também. Agora tem gente que vai falar assim: não, você está maluco, passou 4 dias na igreja. Você podia estar em Guarapari, você podia estar na... Você passou 4 dias na igreja, você é doido. Você vai falar: você não viu é nada. Eu estou muito doida mesmo, eu estou chapada pelo Senhor. Ele me tem por inteiro. Ele não tem uma parte de mim, Ele me tem por inteiro. Talvez o seu próximo nível vai ser deixar algumas pessoas e se aliançar a outras pessoas. Pessoas que estão indo para o nível que você está indo. Você não pode ter pessoas te atrapalhando a chegar no seu next level. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala: não me atrapalha. É isso aí, eu estou indo para o próximo nível e ninguém pode me atrapalhar. Pelo contrário, quem quiser andar comigo vai ter que me ajudar. É isso aí. Agora presta atenção. Olha só, Abraão. Pensa num homem macho, um homem brabo, um homem de Deus. Olha só o que Abraão fez. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de quem, gente? Você não está entendendo. Ah, eu vou matar você aqui, tá, meu filho? Vou sacrificar você. E você ainda vai me ajudar, tá? Porque eu não vou subir o morro carregando toda a lenha do sacrifício, não. Toma aqui. Foi isso. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de... Talvez ele falaria assim, né? Tadinho, né? Então, já que ele nem sabe que ele vai ser sacrificado, eu pelo menos vou... Não, Senhor. Quem está comigo tem que me ajudar. Você quer? Quer não? Vai assim mesmo. Vamos. Tem que me ajudar. Se não me ajudar, vai me atrapalhar. Então, vai me ajudar. Se eu e você tomarmos essa decisão simples de selecionar as pessoas com quem a gente anda... Não no sentido de menosprezar umas, mas andar com pessoas que estão no nosso nível, onde nós queremos chegar em Deus. E deixar as pessoas que estão tentando segurar o nosso pé. Ah, não vai não, você é doida, ó, você vai se frustrar, hein? Ó, lá na igreja vão ferir você, hein? Ó, vão magoar você, vão ferir mesmo, tá? Vão te magoar mesmo, mas então é aí que você vai ser provado. Assim como foi
com Abraão. Para que Deus pudesse entregar o que queria para Abraão, Deus precisou provar o coração dele. Ai, 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 quem está comigo tem que me ajudar. Fala aí para a pessoa que está comigo, tem que me ajudar. Abraão colocou Isaac para ajudar no processo da obediência. E o privilegiado nessa história foi quem? O próprio Isaac, porque ele viu a mão de Deus o livrando. Foi o próprio Isaac que viu, ninguém contou para ele uma história, ninguém orou, não. Foi a própria voz de Deus que falou: Abraão, Abraão, tira esse cutelo da mão e não sacrifica o teu filho. Isaac não era uma criança, ele estava entendendo tudo. E o próprio Isaac, você já pensou se Abraão tivesse dozinha dele? Ele não viveria esse milagre. Assim vai ser com você. Os seus amigos, se são seus amigos mesmos, eles vão te ajudar. E eles serão os privilegiados por ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida. Não vai ser ninguém que vai contar para eles. Eles verão a mão de Deus na sua vida, na sua família. É isso que Deus vai fazer. Olha só. Isaac era um jovem. Isaac tinha a lenha, mas quem tinha o fogo era só o pai. Ele não perguntou para o pai assim: pai, cadê o fogo? Ele perguntou: cadê o cordeiro? Porque ele sabia que o pai dele sempre tinha fogo. Mas a lenha, jovem, está na sua mão. O que você vai fazer com a lenha que o Senhor tem colocado sobre as suas costas? O que você vai fazer? Você vai ficar dando a vez para outro, sendo que é para você queimar. É para você queimar. É para você entregar. E você tem essa opção nessa noite. Ou você vai deixar passar, ou você vai viver aquilo que Deus tem para você. O seu next level. Chegou a hora de parar de brincar com Deus. Chegou a hora de curtir conferência e sumir e nunca mais aparecer. Chegou a hora de parar de querer queimar aqui e não queimar no seu quarto. Ou você se responsabiliza pela lenha que você está carregando, ou você não se responsabiliza. Ou você decide obedecer ao Pai, ou você para de brincar com Deus e se apostata logo. Porque quem não está ajudando está atrapalhando. Fique de pé. Eu quero orar pela sua vida. Definitivamente, repita comigo. Definitivamente. O next level não tem a ver com uma teologia da Xuxa. O que é isso, Gal, teologia da Xuxa? Só quem tem mais de 30 vai saber. É aquela assim, ó. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai. Não. Não. Essa teologia da Xuxa não é para quem vai viver o next level. Não. Quem vai viver o next level vai entregar. Quem vai viver o next level como Abraão vai entregar, vai se render, vai obedecer. E esse nível, eu entendo, eu tenho consciência, não é todo mundo que vai querer, porque a porta, ela é... Eu sei que não é todo mundo que vai passar por ela. Eu sei que você sabe também. Mas você pode decidir. Você sabe muito bem que essa história tão conhecida, né? De Abraão e de Isaac e Deus, ela aponta para Jesus Cristo. É uma tipologia apontando para Jesus Cristo. O Monte Moriá, no Velho Testamento, onde aconteceu o sacrifício, no Novo Testamento aponta para o templo construído em Jerusalém, que era o Calvário, onde Jesus foi crucificado. Essa viagem de 3 dias
que Deus pediu para Abraão levar Isaque até o Monte Moriá, é justamente os 3 dias está entendendo? Isaque ter que carregar aquela lenha aponta para Jesus Cristo, que também teve que carregar a sua cruz. E aí, quando Isaque pergunta: onde é que está o cordeiro? O pai responde: o próprio Deus proverá um cordeiro. A curto prazo, se você parar para pensar na história, a curto prazo, Deus amarrou um carneiro em uma árvore para que Abraão não pudesse sacrificar o filho, mas sim o cordeiro que ele preparou. Mas a longo prazo, Deus proveu Jesus Cristo para que eu e você pudéssemos ter acesso ao próximo nível. Eu e você só precisamos entregar, porque o sacrifício já foi feito. A cruz, o sangue derramado, mostra que eu e você podemos acessar um próximo nível sem sacrificar, porque o Cordeiro já foi crucificado e ressuscitou ao 3º dia, e Ele está aqui. Se eu fosse você, eu saía correndo do seu lugar para o altar e entregava ao Senhor aquilo que você precisa entregar, porque você sabe que o próximo nível vai requerer algo mais de você. Você sabe que aquilo que o Senhor vai fazer precisa de uma atitude sua nessa tarde. Faça isso para a glória de Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós invocamos a Tua presença aqui nessa hora para transformar essas histórias. Deus, estão aqui jovens, famílias que estão decidindo que querem queimar, custe o que custar. Eles querem obedecer ao Senhor, custe o que custar. Senhor, nessa tarde eu declaro e profetizo que eles estão subindo para um nível mais alto no Senhor. Deus, eu profetizo um nível maior. Eles estão subindo, eles estão subindo, eles estão subindo. E eu sei que eles vão se levantar. Eles vão se levantar em obediência ao Senhor. Nós não estamos emocionados, nós estamos apaixonados. Nós queremos esse próximo nível, custe o que custar. A Juventude Salt nunca mais será a mesma. Essa família não vai ser mais a mesma. Nós profetizamos, está selado. Vila Velha não será mais a mesma. O nosso nível de entrega aumentou. O nosso nível aumentou de entrega. Nós queremos queimar para agradar ao Senhor com a nossa vida. Receba, Deus, cada oração. Receba, Deus, cada coração. Receba, Senhor, tudo que eles estão dando em nome de Jesus. Amém.